Meu nome é José Nepomuceno, para quem ainda não me conhece, né? Faço parte do grupo ecocultural Pé no Chão. Nós há quase 30 anos promovemos eventos relacionados à cultura e à aventura, né? Como trekking, acampamentos, caminhadas, excursões, sessões pipoca, né? Em nosso cineclube, e o evento Boas Práticas, né? Este que a gente está trazendo aqui agora, seja com a live Quando Minas Gerais Nasceu, com o nosso convidado mais que especial, Rogério Romano, né? Que é autor de 3 livros. A Inconfidência de Antônio Francisco Lisboa, um livro de coincidências, né? De 2008. História Depredada, desculpa, fica difícil com a língua presa, mas é isso aí que vocês entenderam, né? Delírios marxistas sobre a Inconfidência Mineira, esse livro é de 2017. E o último agora, O Segredo dos 12 Profetas, um ótimo livro, né? Ou um extraordinário livro de coincidências, de 2018. Bom, aqueles que ainda não conhecem o Pé no Chão, né? Peço a vocês que sigam a gente nas redes sociais, até aqueles que já conhecem, mas ainda não seguem, segue a gente lá, porque todos os eventos, os próximos eventos, tudo que acontece com o grupo, a gente posta lá. Então, é uma forma de vocês ficarem atentos, né? E sempre ligados aí nas coisas que a gente vai trazer para vocês. No mais, eu quero agradecer de antemão a presença de cada um de vocês, é muito importante essa participação de vocês aqui com a gente. E agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo, Rogério Romano, para ele começar a live, né? E eu espero que todos aí gostem, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito mais conhecedores da nossa própria história, né? Grande abraço, vamos lá, Rogério, está com você. Muito obrigado, Zé. Gente, boa noite a todos, amigos, grandes amigos, né? E felicidade imensa de poder trazer um pouquinho aqui para vocês. Eu acho que o que eu vou trazer para vocês é novo, vai ser interessante e a gente vai voltar lá atrás para entender o que Minas Gerais significou ali no período luso-brasileiro. Tá? Eu só quero fazer uma ressalva, gente. Como eu tô parado com os estudos há muito tempo, isso vai enferrujando a gente. Então, às vezes eu vou esquecer aqui datas, nomes e livros, tá? Eu tenho que retornar aos estudos, mas isso vai demorar um pouquinho. E uma outra coisa, eu fiquei um pouco desatualizado. E quando a gente fala de história, é inevitável que a gente, às vezes, acabe deslizando em alguma coisa e caindo em algum anacronismo, né? Quer dizer, alguma coisa que é fora do tempo, certo? Isso é inevitável. Então, desde já, eu já peço desculpas e já previno que alguma coisa aqui pode sair um pouquinho fora da realidade, mas o objetivo principal, vocês vão ver no final, que é o que eu vou passar para vocês, tá? Eu vou ler uma primeira parte aqui, que talvez fique um pouco enjoada, porque eu vou fazer mesmo uma leitura, que esse apanhado eu fiz hoje. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, a colonização de Minas Gerais, ela em relação ao resto do Brasil, ela foi relativamente tardia, tá? Quer dizer, outras regiões do Brasil já estavam bombando em termos de economia e de história, e de imigrantes que chegavam, de imigrantes forçados, os escravos que chegavam. Bom, tudo isso estava acontecendo em Minas Gerais, não acontecia nada, era um grande estão ocupado pelos nativos, né? E então eu queria que a gente primeiro se situasse nisso, sabe? Quando Minas Gerais nasceu, quer dizer, o que era o Brasil no século XVII, vamos colocar assim, em torno de 1650, tá? Esse século XVII, né? Quer dizer, o século XVII vai até 1699, eu não sei se engloba o 1700 não, mas esse período aí. Vamos lembrar o seguinte, que o Brasil começou para valer no Nordeste, tá? O Brasil como a gente é hoje, né? Esse país com organização, com o Estado ali que começou.
tá, com a força da produção da cana-de-açúcar, que era um produto de exportação importantíssimo. Tá? E não é à toa que os holandeses invadiram o Nordeste, ocuparam o Recife, né? Quer dizer, aquilo era por que uma produção econômica tão importante gera? Né? Gera vinda de pessoas, gera consumo, gera comerciantes, gera movimento de portos, tá? E um consumo de subsistência, se produz mais farinha, se produz mais carne, né? Quer dizer, isso, a população aumenta. Então, eu anotei aqui o seguinte, o número das exportações no Brasil, tá? Em 1650, com uma população de 170 mil habitantes no Brasil inteiro, tá? Foram exportados em 1650 3,7 milhões em libras esterlinas, que seria o dólar da época, né? Então, de açúcar, 3,7 milhões. Os outros produtos de exportação, 300 mil libras esterlinas, ou seja, né, a diferença brutal aí, né? Temos aí mais que 10 vezes, 12 vezes mais, sei lá, vocês façam as contas aí. Então, era o açúcar, e o açúcar, principalmente no Nordeste, os engenhos, em Pernambuco, principalmente, mas também na Bahia, que estava fazendo o Brasil, vamos dizer, como colônia acontecer. Esses outros produtos, só de curiosidade, o couro, o algodão, o tabaco e o pau-brasil, tá? Vamos fazer uma estimativa aqui, de 300 mil portugueses tinham passado para a América desde o dia do descobrimento até 1700, ou seja, em 200 anos, se estima-se que 300 mil portugueses vieram de Portugal para o Brasil, tá? Vamos pensar o seguinte, depois que houve a propagação da notícia do ouro, em 60 anos, 600 mil portugueses vieram para o Brasil. Vamos já começar a ter uma ideia, tá, do que foi o surgimento, vamos dizer, de Minas Gerais na geografia do Brasil. Em 200 anos, 300 mil portugueses, desde o descobrimento até 1700. Em 60 anos, de 1700 a 1760, com a descoberta do ouro, 600 mil portugueses, 2 vezes mais. Tá? Vamos pensar o seguinte, o que já tinha acontecido no Brasil? A Amazônia já estava começando a ser ocupada, Belém foi fundada em 1616. Vamos pensar aqui, a descoberta do ouro em Minas Gerais é de 1693, oficialmente, ou seja, vamos pensar que Minas Gerais começa de 1700 para cá, tá? É antes, mas vamos pensar assim, para ter uma referência. Manaus é de 1699, tá? Vamos pensar que o Maranhão, né? Maranhão, Piauí, Ceará, ali já tinha a força da criação de gado e da produção de algodão, que era uma produção muito importante. E o interior do Nordeste, ele foi sendo ocupado por fazendas de gado. Tá? Inclusive, o couro era um produto de exportação. Vitória é antiquíssima, né? Quem conhece Vitória sabe da ocupação ali, mas não ia muito para frente. Né? O Rio de Janeiro não era uma cidade ainda muito importante, mas tinha uma localização importante no Sudeste. E, desde do início lá, já vinha vindo a ocupação, né? Com Martim Afonso de Souza, no Sudeste. Então, vamos falar Vitória, Rio de Janeiro, Paraty, Ubatuba, Santos, São Vicente, todos esses núcleos no litoral. Com exceção, eu não falei, mas São Paulo, deixei para falar, porque São Paulo transpõe a Serra do Mar e São Paulo ficou na boca do sertão, tá? Voltada para o sertão. Foi a única povoação fundada fora do litoral que vingou. Foi São Paulo. E isso tem tudo a ver com a história de Minas Gerais. São Paulo de Piratininga. E no sul do país, muito fracamente, mas já tinha aquela vocação para a pecuária, dos campos, né? E produção de erva mate. Isso era o Brasil. Eu falei da economia como uma maneira de expor, né, mais ou menos o que acontecia. A língua falada era a língua geral, variante do tupi, tá? Da população geral, e poucas pessoas falavam o português.
né? Esqueci de falar do Centro-Oeste, né? Que o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso, eles já vinham sendo devassados pelos paulistas bem antes de Minas Gerais. E depois nós vamos falar de por quê que havia mais facilidade para isso, tá? Bom, 1700, a população era estimada no Brasil em 300 mil habitantes, tá? Ou seja, 300 mil habitantes antes da intensa imigração, tá? Que foi acarretada pela descoberta do ouro, né? Então, nós estamos vendo aí como que a descoberta do ouro vai botar fogo nesse cabaré aí, tá? Como que a coisa vai encontrar um dinamismo muito grande, muito intenso, né? E aí, para se ter uma ideia de como o ciclo do ouro movimentou o Império Português, vamos pegar os dados aqui de 1780. Depois de tudo isso aqui que eu falei, um Brasil que tinha 300 mil habitantes, né, que uma população concentrada, né, em Recife, Olinda, Salvador, e distribuída com menos intensidade em outras bases do território, nós vamos ver agora o seguinte: em 80 anos, tá, de 1700 a 1780, eu vou falar aqui a população das capitanias, né, ou das regiões. Minas Gerais, em 1770, ou seja, em 8 décadas, ela passou de praticamente zero para 320 mil habitantes. Praticamente a mesma população do Brasil em 1700. Imagina, 80 anos. A Bahia, que era a capital ocupada, né, desde o século XVI, quase praticamente desde o descobrimento, vinha depois, que era a capital, com 280... Aliás, tinha deixado de ser a capital, né, nessa data. Mas era a antiga capital, 289 mil habitantes. Pernambuco, ainda com vigor da produção açucareira, 240 mil habitantes. O Rio de Janeiro, 215 mil habitantes. São Paulo, 116 mil. Ceará, 61 mil. Pará, 55 mil habitantes. Goiás, 55 mil habitantes. Bom, gente, eu não sei se vocês estão percebendo a correria de gente que foi aí, que foi isso aí. São 80 anos. Quando você olha Lauro Preto e aquelas igrejas, né, tudo isso foi erguido, assim, era um grande canteiro de obras a céu aberto, movimentado por essa riqueza do ouro, tá? Até 1780, veio um dado aqui, foram 1.800.000 escravos trazidos da África, essa migração forçada, tá? Para Minas Gerais, principalmente os negros Mina e da Guiné. Mina por causa do nome do porto de onde eles saíram, mas era da África Ocidental, eram negros que já tinham experiência de mineração, vamos dizer assim. E fora isso, gente, né? Basicamente isso. Outra coisa importante, tá? A Espanha tinha enriquecido muito com as colônias, com ouro, com as minas de prata do Potosí, umas minas fabulosas. Portugal estava chupando o dedo até esse tempo, tá? Havia descobertas de ouro, houve, né, em Paranaguá, no Paraná, mas fraquíssimas, em São Paulo também, não lembro aqui a cidade, e em Itabaiana, mas nada fraco. Então, a expectativa de Portugal de encontrar ouro, prata, era muito grande, tá? Bom, estou aqui fazendo, tá, um breve cenário disso aí. Muita gente pergunta sobre os índios, né? Sobre os nativos que habitavam esse atual território de Minas Gerais. E aqui nós vamos falar uma coisa que é muito importante. Os povos indígenas que tiveram mais importância na história do Brasil, mais presença, foram os povos de origem Tupi e Guarani. Tupi e Guarani são praticamente povos de mesma origem, tá? Tanto que se fala Tupi-Guarani. Existe uma língua Tupi e uma língua Guarani. Elas são mutuamente compreensíveis, tá? Uma pessoa falando Tupi é perfeitamente compreendida por alguém que domina o Guarani. Eu considero quase a mesma língua. E esses povos é que habitavam o litoral, desde o Pará até o sul do país e a Bacia do Prata, no caso os Guarani. Não há indício de que foram esses povos que se mesclaram, tá, com os portugueses.
É claro que havia nações que se aliavam aos franceses e tal. Não é isso, eu não quero dizer que toda a totalidade deles não, mas a mescla do português com o indígena no Brasil se deu com os povos Tupi e Guarani, tá? E em Minas Gerais não havia, tá? Os povos Tupi e Guarani. É muito difícil, eu tentei pesquisar sobre isso, mas é difícil ter informações sobre isso. Na verdade, esses povos a gente poderia generalizar como do grupo G, completamente diferente dos tupis, chamados genericamente de tapuias. Tapuias, pelos tupis, significa estrangeiro, significa o estranho, aquele que não tem nada a ver comigo, né? Esses seriam os povos que habitavam Minas Gerais. O que marcou mais presença, e quem é da Zona da Mata, né, daquela região ali da Zona da Mata, sabe, foram os Puri. Né? Eu já conheci várias pessoas que têm origem dos índios Puri, e isso tem uma explicação, porque um padre foi autorizado vamos dizer, civilizar os índios Puri, e isso parece que foi, pelo menos, benéfico nesse sentido. Eles permaneceram existindo de alguma forma. E os aimorés, tá, que barraram, durante séculos, vamos dizer assim, a penetração dos portugueses e tal, na região aí, região nordeste de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, sul da Bahia. Tá? Eles só foram... O Dom João VI, tá, no começo do século XVIII, contratou um general francês para atacar os aimorés e ver se... Porque aí já não havia mais como, né? Quer dizer, os índios muito organizados acabavam representando perigo para os fazendeiros e tal, não sei o que. Aí é o confronto, né? Não faço juízo de valor. Mas o Dom João VI tomou essa atitude aí para atacar os aimorés, que eram povos bem organizados. São os chamados botocudos também. Tá? Nação do grupo G, ou seja, nação arqui-inimiga dos tupis e que não eram compreensíveis. Isso quer dizer o seguinte, gente. Vocês estão me ouvindo aí, todo mundo? Está todo mundo me ouvindo? Que apareceu Tá. Então é o seguinte, quando nós vemos denominações indígenas para os topônimos de Minas Gerais, topônimos, né? Nomes de localidade geográfica, rio, montanha, cidade, etc. Quem deu esses nomes foram os primeiros colonizadores paulistas. Não são nomes propriamente indígenas, tá certo? Se tem uma cidade que chama Itamarandiba, isso vem da língua tupi, Itamirim-diba, um lugar de muitas pedras pequenas. Certo? Se tem uma localidade que chama Congonhas, esse nome vem da língua tupi também, que é uma erva que sustenta. E por aí vai, tá? Itaúna, Itatiaia, Rio Capivari e todos esses topônimos e nomes de cidades. Tucambira, Papo do Tucano virou Itacambira, né? Então, tudo isso é Tucambira, né? Virou Itacambira. Então, gente, todos esses nomes, eles não são uma herança, infelizmente, dos nativos que viviam aqui, que foram ou expulsos, acredito que a maioria tenha sido expulsos, ou foram realmente dizimados, ou foram escravizados. Essa é a história do jeito que ela é, tá? Bom, e aí, traçando tudo isso, né, eu quis mostrar para vocês o que existia em volta de um sertão imenso, né, inexplorado, e eu estou aqui, mas habitado, claro, pelos indígenas, né, mas eu estou me colocando na posição daquilo que vai acontecer, tá? Vamos ter esse cuidado, não estou aqui inexplorado nesse sentido, né? E que é o seguinte, ao norte, né, muita gente rica, muita atividade econômica, tá? Em Recife e em torno de Salvador, Olinda, mais um imenso e despovoado sertão rude separando da região mineira. Então, essa distância imensa, né,
vamos dizer assim, deixava Minas Gerais em estado virginal. Para o lado dos paulistas, e em São Paulo, né, quer dizer, havia a Serra da Mantiqueira, um imenso paredão, que não tinha como passar para o outro lado. Tá? Eu vou ver minhas anotações aqui. Basicamente, é isso mesmo. Então, Minas Gerais ficou, e o Cláudio Manuel da Costa, no seu Fundamento Histórico, fala justamente disso, né? Esse território ficou preservado. Ele foi, como eu disse, ele foi ocupado muito tardiamente, tá? Então, uma coisa interessante é o seguinte: os primeiros que colonizaram aqui foram os paulistas, mestiços, mamelucos, que falavam a língua tupi. E os paulistas, eles se expandiram, quer dizer, as suas expedições paulistas, esses paulistas antigos não eram fáceis, não. Eram guerreiros, eram brutos e andavam mesmo, eram aventureiros, né? E eles, como São Paulo fica às margens do Tietê, o Tietê ele corre para o oeste e deságua no Paraná. Esse era o caminho natural do rio. E foi por ali que eles percorreram a Bacia do Prata, por ali que eles foram atrás da sua primeira fonte econômica, que foi o cativeiro de índios. Como eles eram de origem tupi, que falavam muito bem o tupi, eles tinham certa preferência pelos Guarani. Então, atacavam as missões. E aí eles devassavam onde hoje é o Paraná, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul, e Goiás, em Mato Grosso, antes de chegar em Minas Gerais. Tá? Existe a célebre expedição do Raposo Tavares, que era português, né? E que foi até o Amazonas, chegou até os Andes e voltou a São Paulo. Então, esses eram os paulistas. E é importante falar deles porque é neles que está a origem de Minas Gerais. Tá? Os paulistas, caramba, é difícil às vezes a gente voltar na história, né? Porque vamos imaginar o seguinte: os portugueses que iam para São Paulo, eles tomavam as índias por esposas e dali geravam a descendência deles, tá? O Darcy Ribeiro, ele fala da prática do cunhadismo, que era uma prática presente entre os tupis e os guaranis. Então, se um índio queria se tornar parente de um português, tá? Então dava a filha para esse português em casamento e, tendo filhos, eles se tornavam parentes. Então, esse foi um fator, segundo Darcy Ribeiro, no livro Povo Brasileiro, de se gerar essa população dos chamados mamelucos, esses caboclos, mestiços, né? Esses caipiras, que fizeram essa população primeira de São Paulo. São Paulo era uma grande aldeia indígena. Existe um caso de uma autoridade portuguesa que foi lá no século XVII e deu o que fazer para arrumar uma cama para ele. Por quê? Dormia-se em redes, tá certo? E falava-se a língua tupi. Esses eram os bandeirantes. Aquele bandeirante, chapelão, de bota, né? Esqueçam. Isso não existia, tá? Imagina um cara da roça, só que todo armado, vestido com um gibão de couro, com um chapéu de couro de anta. Era isso que eram esses primeiros paulistas, viu? E eles formavam a sua nobreza, eles tinham a noção da fidelidade à coroa portuguesa como uma tradição trazida dos seus antepassados. No livro História Depredada eu trago algumas citações de um autor paulista que fala que os paulistas eles se sentiam autônomos, eles tinham uma república própria. Essa palavra república no sentido da época, né? E eles eram tributários do rei de Portugal por opção, por tradição herdada dos seus pais, que eles podiam sair da sujeição dos reis de Portugal quando eles quisessem, tá? Eu vou ler aqui para vocês uma descrição de um chefe paulista chamado Jaguara, que atuava na região de São João del Rei. Eu vou ter que fazer a leitura, né? Não tem como decorar isso, mas ela é muito interessante. Então, deixa eu achar aqui. Fiquem também, isso é um português relatando, tá?
Fiquem também em esquecimento as repetidas assoadas que, pela menor desconfiança, vinham dar à povoação, os paulistas iam dar à povoação São João del Rei, né, e assustar a população, entrando por ela com gente armigerada. Eu vou ter que falar aqui, armigerada, pessoas portando armas, ostensivamente. E o senhor à frente, de pé descalço, bota era artigo caríssimo, tá? Paulista que tinha bota era raro. De pé descalço, em ceroulas arregaçadas, calças arregaçadas, né? Katana talingada. Katana é um tipo uma faca grande, quase uma espada, e talingada amarrada com um cinto, né? Um cinto largo, assim, ó, do ombro até a cintura, né? Patrona cingida. Patrona acho que é uma faca, né? Colocada assim na cintura, né? Pistolas no cinto, faca no peito, clavina sobraçada. Clavina é uma arma, não saberia descrever aqui, né? E na cabeça, ou carapuça de rebuço, ou chapéu de aba caída, e a som de caixa e clangor de trombetas. Vozeirando, morram emboabas. O emboabas, nós vamos chegar na guerra dos emboabas. Essa é a descrição de um chefe paulista, tá, meus amigos? Gente que gostava de viver no mato, não gostava da cidade. Nesse mesmo relato fala que, enquanto os portugueses viviam no núcleo da povoação, ali naquele conforto, né, os paulistas gostavam de viver no mato. E assim que eles eram, tá? Vamos ver aqui o meu roteiro, gente, para eu não esquecer, viu? Bom, essa é a descrição dos paulistas, tá bom? É o melhor que se pode descrever em relação a eles. Eram muito intrépidos e eles tinham como primeira atividade econômica, como eu disse, o cativeiro dos índios, ou a preação dos índios. Para quê? Para colocar terras, eles tinham muito. Então, para colocar nas suas terras ou para vender como escravos. Era isso que eles começaram fazendo. E uma outra coisa também, uma outra atividade que eles faziam era atender a coroa portuguesa quando se precisasse atacar algum tipo de população que estava incomodando, que estava trazendo transtornos, né, para a presença ali da civilização, vamos dizer assim. Então, quem destruiu Palmares, né, foi um paulista, Domingos Jorge Velho. Ele saiu de São Paulo com a turma dele a pé. Ele tinha 6 índios, né, que acompanhavam ele. O bispo de Olinda, quando se encontrou com o Domingos Jorge Velho, diz que nunca viu um olhar de fera assim, com tanta intensidade no ser humano. E precisou de um tradutor, porque o Domingos Jorge Velho não falava português. E o Domingos Jorge Velho não só atacou Palmares e foi o que liderou, enfim, né? Mas ele também ele atacou os índios rebeldes no Piauí. E uma coisa interessante, com o objetivo de fundar fazendas e colocar aqueles índios ali, né? Bom, como é que seria a cabeça desse povo, né, gente? Mas esses paulistas também atendiam a coroa portuguesa, né? Claro, em troca de alguma coisa, para fazer esses ataques. Em Minas Gerais aconteceu mesmo com o Quilombo do Ambrósio, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, tá? Esses aí, então, foram os paulistas que eram realmente muito doidos, cara. Eles eram muito doidos. Eles saíam com essa turma aí, 50, 100, 200, dependendo, né? E entravam para o meio dos matos, entravam para o meio do interior e, sabe, existem relatos aí interessantíssimos que não dá para trazer aqui, tá? Mas era isso, essa era a atividade deles. E voltados para o interior, né? Quer dizer, para o interior do Brasil. Enfim, o que aconteceu? Aliás, eu vou ler aqui um texto do Fundamento Histórico do Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa escreveu um resuminho da história de Minas Gerais e ele diz o seguinte: é sem controvérsia que o primeiro objeto dos conquistadores de São Paulo foi o cativeiro dos índios, tá? Então tá aí esse relato, né? Eles formavam uma nobreza particular, suas famílias eram nobres, vamos dizer, para eles, né? Tinham os nomes preservados, e muitos nomes nós podemos ver hoje como são nomes antigos, e onde os paulistas tiveram, esses nomes são comuns,
Camargo, Toledo, Pires, né? São os Bueno, todos esses são nomes que se expandiu a partir da ocupação dos paulistas, tá? Não só isso, tá, gente? Como a cultura caipira brasileira, viu? No interior de Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso, isso aí tem a marca do Darcy Ribeiro fala disso também. Bom, aí nós vamos começar a chegar em Minas Gerais, né? Nós temos lá o Nordeste bombando com a indústria canavieira, praticamente liderando toda a monocultura de exportação do Brasil. E olha só, gente, quando se exporta muito, também é um lugar que consome muito. E se consome, nós vamos ver movimento de portos, vamos ver comércio, vamos ver um monte de coisa acontecendo. E São Paulo, com esses bandeirantes paulistas, né, que com a sua maneira peculiar, né, de encarar a vida, vamos dizer assim. Bom, o São Paulo se voltava para o interior do Brasil, para o oeste, pela estrada natural dos rios, tá? Nós vimos isso do Rio Tietê. Aí, o que aconteceu foi que eles passaram a ocupar também, depois de um certo tempo, o Vale do Paraíba. Fundou-se uma importante cidade para esse período, que foi Taubaté, já ali no Vale do Paraíba. O Paraíba, né, todos sabem, corre ali a partir de São Paulo, entre a Serra do Mar e a Mantiqueira, e deságua no norte do Rio de Janeiro. E fundaram Taubaté, depois ainda no Rio, isso expulsando os indígenas, ou domesticando, como eles diziam, né? Enfim, era assim que era. E chegaram a Guaratinguetá. E a partir daí eles se aproximaram de uma passagem que muitos conhecem, onde passa a rodovia, que é chamado Embaú. Ali se atravessa a Serra da Mantiqueira, tá? E é por ali que se passava o que se chamou de Caminho Velho depois. Então é por ali que se descortinava o sul de Minas. A região ali da campanha do Rio Verde, é dali que se descia para Minas Gerais. E essa foi a história. Existem historiadores que dizem que Fernão Dias, por exemplo, veio por Atibaia, mas eu não acredito muito nessa versão, não, tá? Porque a ocupação ela é gradual. As pessoas vão colocando roça num lugar, outro lá na frente põe uma roça, e assim vai indo, né? E essa ocupação gradual se deu realmente pelo Vale do Paraíba, e depois passando pelo Embaú. Muita gente fala garganta do Embaú, mas Embaú significa garganta, né? Então, mais ou menos o mesmo significado. Então, passando para o outro lado. E a partir desse momento, tá, é que nós vamos ver os paulistas entrando por Minas Gerais. Mas havia ainda uma dificuldade, ou seja, a primeira coisa que eles encontram é a bacia do Rio Grande, que forma aquele nariz de Minas, né? E que vai levar justamente para onde? Para o Rio Paraná. Então, eles tinham que passar os rios, as referências dele eram dos rios, né? Então, quando você chega numa nascente, tem uma serra, você sabe que tem um riacho do outro lado, você pode ter até uma bacia, mas aqui eles não tinham isso. Então, eles tinham que se orientar, passaram a se orientar pelas montanhas, e por isso que as montanhas de Minas Gerais, elas têm essa conotação de referência mesmo, sabe? Às vezes, o nome ser descritivo, né? Porque era mais fácil você se orientar pelas montanhas, pelos picos, pelas montanhas mais altas. Então, a partir daí, eles vieram ocupando o sul de Minas, mas não de forma organizada, né? E com essa dificuldade, tá? Então, eles tinham que passar a bacia do Rio Grande, depois você ainda tinha a bacia do Rio Doce virada para um lado, né? E a bacia do Rio das Velhas jogando para o outro lado do São Francisco. Então, havia uma certa dificuldade de orientação. Não tinha mapa, né? Tinha roteiros, tá? Eles tinham roteiros escritos e que a pessoa guardava, porque aquilo era um segredo de negócio, viu? Era um segredo de negócio. Quando um paulista entrava, ele estava fazendo um negócio. Aquele caminho que ele fazia, as coisas que ele descobria, o roteiro dele, ele guardava como um documento de família, né? Bom, gente, eu tenho que falar assim, meio que acelerando, né? Acho que eu já estou indo bem aqui no roteiro. Acho que é isso mesmo. Acho que está bem claro, então, né?
existia, como eu falei antes, o desejo de se encontrar ouro, diamante, prata, esmeralda, o que fosse, nas terras da América Portuguesa. Os espanhóis já estavam felizes da vida com tudo que eles tinham encontrado. Tá? Para quem não sabe, aí, as minas de prata de Potosí foi uma coisa gigantesca, foi um negócio violentíssimo, né? Vale a pena até quem quiser pesquisar, na Bolívia. E havia, sim, relatos, eu não lembro aqui os nomes, né, de pessoas que tinham vindo pela Bahia e que tinham entrado pelo Dias Adorno, essa turma aí, até tinham relatos de encontrar esmeraldas, tinha uma lenda de uma serra de prata, né? E quem se arrojou a vir colonizar essa Minas Gerais foi Fernão Dias. Tá? Fernão Dias é a grande figura da colonização de Minas Gerais. Ainda que fosse um bandeirante, um paulista daqueles brutos, né? Existem relatos interessantes dele ter fustigado, por exemplo, índios guaranis, quando ele era mais novo. Ele levou 3 tribos guaranis para São Paulo, alocava em fazendas. E o interessante é o seguinte, apesar de ser um tipo de escravidão, os índios que andavam com os paulistas e que eles cativavam para trabalhar para eles, andavam armados. De alguma forma, havia uma espécie de, sei lá, alguma coisa interessante aí, que não é a escravidão da forma mais bruta, né? Mas é assim que era. E o Fernão Dias, já com mais de 60 anos, né, a controvérsia sobre a idade dele, em 1674 conseguiu uma patente do rei de Portugal, de governador das Esmeraldas, né, governador das Minas de Esmeraldas, para entrar por Minas Gerais. Por que essa patente? Porque ele entrando e conquistando, aquilo era dele. Não sei se vocês viram aquele filme do Cristóvão Colombo, ele reivindicando, né, a descoberta para ele, né? As coisas aconteciam dessa maneira. Então, o rei dava uma patente oficial para ele e tal, e ele veio como comandando uma expedição de 2.000 pessoas. Tá? Entravam em levas diferentes. O lugar-tenente dele, o cara que entrou na frente dele, era um cara chamado Matias Cardoso, um dos caras importantes de São Paulo. Tá? É o mesmo cara que deu nome à cidade de Matias Cardoso, lá na divisa de Minas com a Bahia, à beira do São Francisco. Nós vamos falar dele também. Aí o Fernão Dias veio, atravessou, passou pelo sul de Minas, né? Onde já deviam existir fazendas, algumas fazendas não, roças, alguma coisa assim. Deixou um marco em Ibituruna, ou seja, ele atravessou o Rio Grande. Na cidade de Ibituruna tem um marco lá deixado pelo Fernão Dias, na margem direita do Rio Grande, tá? E se instalou ele descobriu o Sabarabuçu. Tá? Ele estava buscando, segundo Garcia Paz, filho primogênito do Fernão Dias, estava buscando o Sabarabuçu, que é traduzido por muitas pessoas, né, como a serra que brilha, a serra resplandecente. Tá? Isso é uma coisa interessante, gente, porque alguém já teve a oportunidade de ver a Serra da Piedade em determinadas horas do dia, conforme bate o sol, ela brilha. Ela parece que é de prata ou que é uma hematita, não sei. Se alguém já teve essa oportunidade aí, dá um sinalzinho aí. Tati, já? Pois é. Então, imagina, se alguém um dia, antes do Fernão Dias, viu aquela serra, achou que aquilo ali era prata. Tá? Então, ele veio em busca das minas de prata, mais do que esmeraldas, tá, gente? Bom, eu só estou falando aqui, né? Posso estar até errado. Mas aí se instalou na região de Sabará, né? Aos pés da Serra da Piedade ali, onde que era o Sabarabuçu, e dali ele fez, inclusive, incursões, né, pela região ali. Eu falei de Tamarandiba, né? Consta o rio Tamarandiba, foi nome dado aí já desde o tempo do Fernão Dias. E por ali ele foi e tal. Só que ele morreu, né, antes de retornar para Sabará, e passou o comando da expedição dele para o genro dele, o Manuel de Borba Gato. Viu? Manuel de Borba Gato era genro do Fernão Dias, e ele se instalou em Sabará e de lá nunca mais saiu. Ele morreu com 90 anos de idade, acho que em 1720, tá?
alguma coisa assim. Nós estamos falando aí nesse período de tempo de 1680, mais ou menos, viu? Que aconteceu essa expedição do Fernão Dias. Foi uma expedição, para mim, nitidamente colonizadora. Não se diz isso, isso é eu que estou falando. E então o Fernão Dias veio para expandir os domínios de São Paulo, tá? Nessa região. Eu estou falando isso, viu, gente, por minha conta e risco, tá? Nós não vemos isso normalmente aí falando. E outra coisa, isso nós estamos falando de 1680. Em 1693 foi difundida a notícia da descoberta do ouro em Minas Gerais. Então nós temos um intervalo aí de quantos anos? 13 anos, né? Vamos dizer assim, 14, 15 anos, 13. Ou seja, em ouro de aluvião, que se tropeçava em Sabará, ouro que estava praticamente à vista, né? Para mim, foi mantido segredo dessa descoberta, sim. Tá? Por quê? Isso eu estou falando por minha conta e risco, isso não existe em documento nenhum e ninguém fala isso. Mas porque, para mim, me parece óbvio, né? Ninguém ia sair gritando, tem ouro aqui, vem todo mundo, né? Não existe isso. Então, acho que a ideia era manter mesmo em segredo, talvez até mantendo sob ameaça as pessoas, né? Para que não contasse, enfim. Eu falei do Matias Cardoso. Matias Cardoso veio com a expedição na linha de frente do Fernão Dias, plantando roças e cuidando, eles chamavam de arraial, né, para que todos tivessem alimento quando a bandeira chegasse. Voltou para São Paulo. Depois ele voltou para Minas Gerais de novo. Aliás, estou falando Minas Gerais, gente. Eu deveria falar Sertão dos Cataguás, que é como os paulistas chamavam essa região, tá? Não existia o nome em Minas Gerais, ele veio assistir depois. Então ele veio para o Sertão dos Cataguás, veio para o Sabará, voltou, e depois, olha só, gente, esses caras eram doidos. E depois foi para implantar fazendas, atacar índios, né, para arrumar mão de obra para fazendas que ele queria instalar, e instalou ali na região de Januária e do norte de Minas. A cidade de Matias Cardoso lembra ele. Januária lembra o filho dele, Januário Cardoso. E lá, inclusive, a igreja, em Januária, se eu não me engano, está a igreja que veio desses tempos, a igreja, não a igreja mais antiga, mas existe lá a igreja mais antiga de Minas Gerais, que está de pé, vamos dizer assim, está lá. Mas, gente, olha para vocês verem que esse povo era. Sabe? A gente é um bando de Nutelinha perto deles, né? E o Matias Cardoso instalou fazendas ali. Eu vou falar de um outro também, que já no mesmo tempo do Fernão Dias, ele entrou também passou pela Serra da Mantiqueira, no Embaú, e atacou e expulsou os índios da região do sul de Minas. Esse cara era o Lourenço Castanho Taques, que, segundo o linhagista de São Paulo, que escreveu sobre ele, tinha o orgulho de não ter sangue indígena, né, na sua ascendência, né? Isso era um orgulho para ele, assim que era. Então, ele atacou, expulsou os índios e tal, e se assenhorou ali da região do sul de Minas. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês nunca ouviram, talvez nunca vão ouvir, é uma coisa que eu acredito, é uma hipótese que eu trabalharia nela se eu pudesse, de que isso foi organizado. Porque o Matias Cardoso, muito próximo do Fernão Dias, foi fechar o Rio São Francisco, né, lá no norte. Né? O Fernão Dias se instalou nessa região central nossa aqui, né? E dali foi espalhando mais arraiais. E o Lourenço Castanho Taques, que era um dos poderosos, acho que ele era até de Taubaté, não era de São Paulo, né, ocupou a região do sul de Minas. Tá certo? Eu, inclusive, tenho aí sou descendente desse Lourenço Castanho Taques, né, porque um neto dele fundou-se, aliás, o Lourenço Castanho Taques, fundou a cidade de Campanha, onde eu nasci, né? E um neto dele chamado Toledo Pisa é o cara que gerou ali 80% da população vamos dizer, né? Está na ascendência ali de 80% da população da cidade. Bom, esse é um ponto que eu estou falando para vocês, gente. Que os paulistas, eles quiseram sim
colonizar Minas Gerais para São Paulo. Vamos deixar aqui claro uma coisa, é o seguinte. Um paulista, se ele estivesse, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, e eles iam para tudo quanto é lado, e lá eles encontrassem com espanhóis, eles iam dizer que eles eram portugueses, certo? Eles eram portugueses, aí no sentido, vamos falar quase que jurídico, né? Eles eram súditos do rei de Portugal e se sentiam alinhados ou afinados com Portugal e não com a Espanha. Então, eles eram portugueses. Para os demais, eles eram os paulistas, tá certo? Essas coisas eram mais elásticas do que a gente pensa. Quando alguém falava minha pátria, falava o local de nascimento. Se a pessoa estivesse na Europa e falasse minha pátria, podia ser a América, né? Se estivesse na Bahia e tivesse nascido no Rio de Janeiro e falasse minha pátria, seria o Rio de Janeiro, tá certo? Essa é uma coisa própria desse tempo, né? Bom, vou citar aqui, mais uma vez, Cláudio Manuel da Costa, porque Minas Gerais nasceu dessa atividade intensa dos paulistas. Ele diz, sobre paulistas de São Paulo e de Taubaté, que desentranharam, né? Quer dizer, revelaram, tiraram para fora essas minas, né? Eles fizeram isso não se perdoando ao rio mais remoto e caudaloso, nem à serra mais intratável e áspera. Eu poderia dar aqui 1 milhão de exemplos para vocês. Mas, por exemplo, o nome Betim, né? A esposa do Fernão Dias tinha por sobrenome Betinque, né? Daí que vem o nome. Então, é algum aparentado dela aí, tá certo? E por aí vai, né? Raposos, também nome de família de bandeirantes. E assim vai, todos esses nomes aí, indígenas também, que eram dados pelos bandeirantes paulistas falantes da língua tupi. Estou já antecipando para vocês uma coisa importante que vai acontecer, que é a Guerra dos Emboabas. E já parece que vai ficar claro por que os paulistas chamavam qualquer outro que não fosse paulista, que entrasse em Minas Gerais, de forasteiro. Tá? Eles entendiam que eles tinham conquistado isso aqui e isso tinha que ser reconhecido pela coroa portuguesa como uma conquista dos paulistas. Tá? Era assim que funciona. Bom, e agora nós vamos ter que inverter a coisa, porque com a notícia da descoberta do ouro, já aí findando o século XVII, 1693, a coisa começou a vir de norte a sul, pelo Rio São Francisco, e um cara que tem um livro, Cultura e Opulência do Brasil, que era um frade franciscano, o nome dele é Antonil, não o nome que ele ficou conhecido, né? Ele tem um texto que é clássico, e diz o seguinte, isso foi escrito, o Antonil morreu acho que perto de 1720, isso aqui deve ter sido escrito por volta de 1710, por aí, tá? Ou seja, cerca de 10, 15 anos da descoberta do ouro. E ele fala o seguinte, a sede insaciável do ouro estimulou a tantos deixarem suas terras e meterem-se por caminhos tão ásperos como são os das minas. Pausa. Gente, quem fundaria uma cidade em Ouro Preto? Né? Voltando. Né? Uma das minas que dificultosamente se poderá dar conta do número de pessoas que atualmente lá estão. Contudo, os que assistiram nela, quer dizer, moraram nela nesses últimos anos por largo tempo e as correram todas, dizem que mais de 30 almas se ocupam. Umas a catar e outras a mandar catar nos ribeiros de ouro e outras a negociar, vendendo e comprando o que se há de mister não só para a vida, mas para o regalo, mais que nos portos do mar. Ou seja, se havia mais consumo do que nos portos do mar. E vou continuar lendo aqui, depois vou fazer uma pausa. Cada ano vem nas frotas quantidades de portugueses e de estrangeiros para passarem as minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil, vão brancos, prados e pretos e muitos índios, de que os paulistas se servem. A mistura é de toda a condição de pessoas, homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos e religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não têm no Brasil convento nem casa. Então, essa turma toda, né, veio descendo aí principalmente pelo Rio São Francisco. Gente, o mosteiro de Macaúbas, né? Mosteiro ou convento, hein?
lá em Macaúbas, vocês podem ver que ele está ali à margem do Rio das Velhas, não é isso? Né? Foi um alagoano de Penedo, né, à margem do Rio São Francisco, e acredito eu que por volta de 1710, ou mais que isso, ou menos que isso, fundou ali o Mosteiro de Macaúbas. Aí, isso dá uma ideia para a gente, né, de que esse foi um fluxo muito intenso que entrou na terra dos paulistas. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Nós temos aí nomes na história, Manuel Nunes Viana, nós vamos falar dele, Pascoal da Silva Guimarães, Sebastião Pereira Aguilar e ainda 2 freiras, 3 trinatários, dos quais eu não me lembro. É um nome, mas que foram importantes na história. Esses são nomes aí do começo da história de Minas Gerais que vieram, vamos dizer assim, pelos sertões da Bahia, pelo caminho do Rio São Francisco, tá bom? Eu coloquei aqui o nome Minas Gerais, né? Então, eu disse que primeiro se chamava Sertão dos Cataguás. Seria considerado, acho que, o primeiro historiador brasileiro, né? O Sebastião da Rocha Pita, era um baiano de origem pernambucana. Acho que a obra dele, eu vou falar a data aqui, mais ou menos, 1720, tá? Que ele escreveu. Ele, inclusive, tem informações interessantes. Ele chamava de Minas do Sul, as Minas do Sul, em relação ao, né? Aí ele estava no Sul. O nome Minas Gerais, ele tem a ver com esse ouro de aluvião, né? Que não são ouros de veio, né? Mas tem a ver também porque se dizia o seguinte: Minas do Pitangui, né? Região do Pitangui, né? Minas lá de São João del Rei, de Mariana e tal, e as Minas Gerais era aquela região mesmo de Ouro Preto, até de Mariana mesmo, em que era conhecida por Minas Gerais. Esse nome acabou sendo adotado para a capitania de Minas Gerais, tá certo? Chegamos então na Guerra dos Emboabas. Quanto tempo que tem, hein? Bom, aliás, eu vou falar até que horário, hein? Quem pode me dizer aí? Rogério, pode seguir. Nós colocamos, gente, um link no chat de acesso. Caso a reunião virtual caia, eu peço que vocês copiem esse link aí e entrem nele. Tá? Migrar de maçã, mas eu acho que não vai cair não, porque como o Zé informou, o Zoom abriu uma exceção e está mantendo longas reuniões nesse período de pandemia. Tá? Pode continuar tranquilamente, vou fechar o áudio. Bom, gente, eu vou Guerra dos Emboabas, né? Bom, o pessoal que veio do norte, pelo caminho de São Francisco, é natural a gente pensar que eles se concentraram em Caeté, né? Os Emboabas eram os portugueses, tá? Isso era pejorativo, os paulistas, pelos fatos de eles andarem de botas, ou seja, eles seriam os Nutelinhas ali, né? Porque tinham que andar de bota, tinham que, né? Aquela coisa toda, eram os europeus, né? Então, e faziam uma alusão a uma ave que tem penas, né? Nas patas, né? Nas pernas, né? E esse era o nome pejorativo, tá? A coisa não ficou fácil, não se aceitava, mas existe também a presença desses forasteiros, né? Que incluía baianos e pernambucanos, tá? Concentrando-se principalmente em Caeté, mas em Caeté havia 2 poderosos aí, que era o Manuel Nunes Viana, português, do norte de Portugal. Era um cara muito rico e o negócio dele era gado na Bahia e ele trazia gado, né, para vender e ganhar dinheiro em Minas Gerais. Eu queria contar aqui rapidamente uma historinha, depois eu volto nisso aqui, porque eu lembrei. Eu tenho um amigo que ele foi garimpar ouro, né? E eu não sei se foi ouro ou diamante, acho que foi diamante, na Serra da Canastra. E eu perguntei para ele se ele pegou muita coisa. Eu falei assim: peguei muita coisa e tal, mas ficou tudo com as meninas. Porque chegava no fim de semana, ele tinha uma motinha, uma bicicleta, já não me lembro mais, e ia lá para a casa das meninas e ficava lá se divertindo e não acumulou nada
com esse garimpo. Em Minas Gerais, nós podemos ver o seguinte, muita gente ganhava dinheiro, sim, com tabaco, né, com fumo, com aguardente, e pelas regras do Império Português na época, se dava um monopólio para alguém. Então, isso se tornava um motivo de disputa, né, porque aquela pessoa passava a ter, com esse monopólio, dar preços altos e já se perde a noção de valor, né? E também a carne, o gado que chegava do São Francisco, tudo isso era proibido, tá? Era proibido vir gente e vir mercadorias pelo norte. A coroa portuguesa prestigiou os paulistas, tá? No primeiro momento, de uma maneira até coerente, vamos dizer assim, né? Como as coisas eram naquele tempo. Mas isso não valia nada para quem queria vir para Minas Gerais pelo caminho do Rio São Francisco, né? E se alojar aqui. Então, muita gente foi para São João del Rei. Pascoal da Silva Guimarães era o cara, o nome que tinha minas em Ouro Preto, né? E aquele morro da Queimada que tem Ouro Preto, né? Vocês conhecem ali, né? Ali é que viviam os principais capangas do Pascoal da Silva Guimarães, aquele morro que chamava Morro do Pascoal, antes da Queimada. Na revolta de 1720, o Pascoal da Silva Guimarães é que estava por trás, naquela revolta do Filipe dos Santos. E uma das atitudes do Conde da Sumar foi mandar queimar todas as casas ali desse pessoal do Pascoal da Silva Guimarães, que foi, inclusive, expulso de Minas Gerais. Mas eu adiantei a história. Então, na Guerra dos Emboabas, nós tínhamos esses nomes aí. Rapidamente, o Borba Gato foi a primeira autoridade de Minas Gerais, tá, gente? Ele era o intendente geral. Só para ter uma ideia como a coroa portuguesa prestigiou os paulistas. Então, ali de Sabará, ou de Roças Novas, não lembro, é que ele designava o pessoal dele. Uma das coisas que ele fazia era pegar os contrabandos que vinham da Bahia, de carne, de fumo, de aguardente, do que fosse, né? Se apropriar daquilo, ele colocava em leilão, tá? E disse que era até correto nisso. Esse leilão, esse dinheiro ia para a coroa portuguesa. Ele estava fazendo aquilo que a lei exigia. Só que a vida não funciona assim, né? E começaram algumas escaramuças entre paulistas e emboabas, tá? E chegou a um ponto em que, sob liderança do Manuel Nunes Viana, ele atacou os paulistas de surpresa e tomou armas de paulistas poderosos, tá? É interessante que o poder de uma pessoa era pelas armas que ela tinha, né? Quantas armas ela podia entregar para uma pessoa, quantas pessoas ela podia armar? 40, 100 pessoas com armas. E foi assim que começou a Guerra dos Emboabas, com esse ataque aí do Manuel Nunes Viana. E os paulistas foram sendo derrotados, tá? A principal batalha aconteceu em Cachoeira do Campo, aquele distrito próximo de Ouro Preto. Ali foi uma batalha decisiva, em que os paulistas fizeram ali as suas... Diz que até hoje tem as suas trincheiras, que até hoje tem trincheira lá da Guerra dos Emboabas. Ali foi a principal batalha e que foi vencida pelos emboabas, tá? Aquela igreja ali, Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeira do Campo, se um dia vocês forem lá, vocês vejam o seguinte: ali, o Manuel Nunes Viana foi aclamado governador de Minas Gerais. Viu? Ali, depois dessa batalha, dessa disputa com os paulistas. Os paulistas, eles só não foram incomodados em Mariana. Mariana sempre foi o reduto dos paulistas, tá? E assim, falei rapidamente sobre a Guerra dos Emboabas, mas foi uma disputa realmente norte-sul, quer dizer, os paulistas não queriam a presença de forasteiros, queriam ter o domínio de toda a atividade econômica, tá? Mas olha só, gente, não os paulistas no geral, não, tá? Eu estou dizendo assim, quem estava à frente ali, né, dos paulistas. Porque as relações pessoais, muitas vezes, elas mudam isso, tá? Não quer dizer que não houvesse outros tipos de relações fora dessas cúpulas, né?
mas e o Manuel Nunes Viana, então, ele se aclamou governador de Minas Gerais. O governador do Rio de Janeiro, tá? Fernando de Lancastre, se eu não me engano o nome, né, veio acudir os paulistas. Pegou uma tropa e entrou, né, por Minas Gerais. O Manuel Nunes Viana, ele preparou uma recepção para esse governador, para esse, né, comandante português. Postou toda a tropa dele ao longo de uma serra, acredito eu dizem que é na região ali de Itatiaia, de Ouro Branco, tá? E simplesmente falou assim, morra, né? Acho que é Dom Fernando de Lancastre, me perdoa. E aí? Tá bom. E aí, ele voltou para o Rio de Janeiro com o rabinho entre as pernas, né? E ainda teve teve combates em São João del Rei, tá? E aqui eu vou fazer um relato para vocês, só para vocês entenderem como que as coisas eram diferentes. Os paulistas foram expulsos de São João del Rei e ali aconteceu, naquela região, um episódio do Capão da Traição, em que paulistas foram mortos por um carioca, inclusive, né, mas que era português, vamos dizer assim, né, do lado dos portugueses. Me fugiu o nome dele aqui. E os paulistas chegaram em São Paulo. Diz a lenda, isso é lenda, tá, que as mulheres paulistas se negaram a quaisquer favores para os seus esposos se eles não viessem vingar aqui o que tinha acontecido, a derrota. Bom, isso é lenda, mas o fato é que um cara chamado Amador Bueno, não é aquele Amador Bueno, né, de outros episódios, veio aí com uma grande tropa para fazer essa vingança. Bom, o português tinha mandado para resolver todos esses conflitos um cara chamado Antônio de Albuquerque, que dá nome àquela rua lá, né, da Savassi. O Antônio de Albuquerque tinha estado no Maranhão e tinha aprendido a língua tupi, a língua geral que os paulistas falavam, inclusive. Você vê a extensão que essa língua era falada. Veio para o Rio de Janeiro e de Minas Gerais ele veio com 2 pajens, só isso, 2 pajens, só 2 pessoas. Não veio com tropa. Só que ele ficou sabendo que os paulistas, porque ele veio para acalmar tudo, né, para pacificar tudo. Ele ficou sabendo que os paulistas, com esse Amador Bueno, estavam entrando em som de guerra para continuar a guerra aqui em Minas Gerais. Ele foi se encontrar com esses paulistas em Guaratinguetá. E aqueles comandantes ali, né, vamos dizer, o staff ali do Amador Bueno e o Antônio de Albuquerque começaram a conversar. E o Antônio de Albuquerque, como governador, representante do rei, falou que eles não entrassem para a guerra, que entrassem em paz, que deveriam entrar, mas que não entrassem para a guerra. Não estava autorizando, não estava permitindo isso. O que vocês acham que o Amador Bueno fez? Sim, senhor, sou obediente, voltou para trás? Ele falou não. Os nossos juristas, vamos dizer assim, é claro que ele usou outro termo, né? Eles dizem que nós temos, que as minas são nossas, nós é que temos direito às minas e o rei não nos negará isso, né? E vamos entrar sim. Olha para você ver o nível da arrogância. E, conversando entre eles, ali os paulistas, cogitaram de matar o Antônio de Albuquerque, tá? Falando em tupi na frente dele. Só que o Antônio de Albuquerque devia ser um cara muito inteligente, tinha aprendido a língua, entendeu direitinho o que eles estavam falando e relatou isso depois. Inclusive, descreveu como eram esses paulistas, tá? Um ou outro branco, a maioria mestiço e um tanto de índio que compõe a tropa deles. Enfim, o Amador Bueno entrou, atacou São João del Rei ou Tiradentes? Em São João, cercou lá por vários dias. Quando ele já estava quase vencendo, ele voltou para São Paulo e isso é uma coisa que ficou aí sem explicação. Por que ele fez isso? O Antônio de Albuquerque entrou para Minas Gerais e
por causa da Guerra dos Emboabas, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, ou seja, já se criou aqui uma jurisdição dessa região para São Paulo. E criou as primeiras vilas, né? Criou a Vila Rica de Albuquerque, que depois o Albuquerque saiu fora. Agora acho que eu vou errar aqui, deve ter criado a Vila de Sabará, a Vila de Mariana e a Vila do Caeté. Acho que foram essas 4. Ele criou 3 e uma foi criada depois. Tá? Pacificou tudo. A primeira pessoa que ele procurou quando ele chegou aqui foi o Sebastião Pereira de Aguilar, né, que era um dos baianos poderosos, né, que no início, segundo Cláudio Manuel da Costa, estava junto com os emboabas, e depois, né, passou a uma posição neutra ou favorável aos paulistas. Então, ele procurou esse Sebastião Pereira de Aguilar e tal, e acabou que o Manuel Nunes Viana teve que ser expulso, teve que sair de Minas Gerais, e ele começou, gente, a fazer aquele jogo, aquela composição, aquele meio de campo, dando cargos para os paulistas em Mariana, fundando as vilas, as câmaras e tal, e a coisa ficou meio, mais ou menos, pacificada. Tá? Até que 10 anos depois veio a revolta de Vila Rica, né? Com o Conde de Assumar vindo para Minas Gerais para colocar aí aqui as casas de fundição do ouro. Ou seja, o ouro pertence, a riqueza do subsolo, tá? Pertencia à coroa portuguesa, como hoje a riqueza do subsolo pertence à União, né, no Brasil. Só que eles não tinham como controlar isso. Então, a maneira que se fazia era exigir o quinto do ouro. Houve um período que foi de captação, quer dizer, que era por escravo e tal. Mas ele veio aqui para instalar a casa de fundição. E isso foi absolutamente rejeitado, tá? E o Pascoal da Silva Guimarães, os portugueses, né? Os próprios portugueses, na verdade, se rebelaram. O Filipe dos Santos era português, tá? Os paulistas não entraram nessa. Se rebelaram contra o Conde de Assumar. A coisa ficou feia, ele teve que recuar, fingir que atendia tudo, né? Que eles estavam pretendendo, mas ele morou, inclusive, em Mariana, tem a casa dele lá. Ele, com o apoio dos paulistas de Mariana, foi que ele conseguiu ter forças para se opor a esses antigos emboabas, né, que ainda exerciam poder aqui. Tá? E aí ele mandou prender o Filipe dos Santos, ele foi preso em Cachoeira do Campo, e ali onde é a Praça Tiradentes, ou seja, ali onde era Morro de Santa Quitéria, ali onde ia se colocar a Casa da Câmara e a Casa de Fundição, o Filipe dos Santos foi morto, foi um julgamento sumário, né? Foi um julgamento sumário e teve seu corpo arrastado às cordas de um cavalo e ensanguentou as ruas, deu aquele exemplo, né? E mandou queimar as propriedades do Pascoal da Silva Guimarães, no Morro do Pascoal, que a partir daquela data passou a se chamar Morro da Queimada, o Morro das Queimadas, tá? Em Ouro Preto. Bom, gente, isso aí é muito resumidamente, mas a história da Guerra dos Emboabas, mas o que eu queria dizer aqui, por exemplo, entre outras coisas, vamos pensar o seguinte, olha só, em 1700, a população do Rio de Janeiro, viu, Zé Nepomuceno, era de 4.000 habitantes, menos do que a minha cidade, lá no sul de Minas. Em 1763, quando a capital deixou de ser Salvador para ser para o Rio de Janeiro, já era de 40.000 habitantes. Tá? Por quê? Porque o ouro deixou de passar por Paraty, pelo Caminho Velho. Isso logo no início, o filho do Fernão Dias, o Garcias Rodrigues Paes, ele vamos dizer assim, ele construiu, ele fez lá o Caminho Novo que ligando Vila Rica ao Rio de Janeiro. E ali passou a ser o porto de exportação. Tá? Isso já no iniciozinho, lá, não lembro quando foi aí o Caminho Novo, mas deve ter sido aí por volta de 1720, era o filho do Fernão Dias, né, o Garcia Rodrigues Paes. Em 1763, a capital deixou de ser Salvador e foi para o Rio de Janeiro. Tá? Então, o Rio de Janeiro
cresceu, se tornou o porto mais importante do Brasil. Tá? A produção de cana em Pernambuco e de açúcar continuou sendo muito importante, viu? Não entrou em decadência, não. Mas Minas Gerais teve aí esse seu clímax. Eu queria preparar aqui para finalizar, e eu não sei se eu vou conseguir transmitir para vocês o final. Eu só queria dizer uma coisa, gente. Existiu em Minas Gerais o Quilombo do Ambrósio, que eu acho que quem se interessa pelo assunto é bom saber. Tá? Vamos falar em termos de 10 mil pessoas. Era uma confederação com 27 localidades, do pai Ambrósio. Em 1759, ele foi destruído por um paulista, foi atacado por um paulista. E esse paulista, ele, para mostrar para o governador José Gomes Freire de Andrade que ele tinha feito o serviço, ele jogou aos pés do governador 3.900 pares de orelhas. Tá? Para a gente ver como é que eram esses caras, né, gente? E isso aí aconteceu em 1759, quando foi o fim do Quilombo do Ambrósio. Ficava uma região indefinida, tá? Ali, Oliveira, Cristais, mais ou menos uma região assim. Tá? Não existe muita definição. O cara que estuda muito esse assunto e tem um livro sobre isso se chama Tarcísio José Martins, e eu recomendo. Bom, Minas Gerais foi o primeiro fator de integração do Brasil. Então, nós vemos como que transformou tudo. Né? Nós tínhamos o Nordeste, né, bombando lá com a produção canavieira e outras, e gado e tal, mas principalmente canavieira. No Sul, os paulistas se expandindo, né, pelo Sul, pelo Oeste. Né? O Rio de Janeiro, como eu disse, em 1700 tinha 4.000 habitantes, por aí a gente vê, não era assim, era uma cidade e tal, mas não tinha, não era uma cidade, né? Nem sei se era, mas era uma vila importante, tá? Mas não tinha relevo, né? E, como eu disse, passou a 40.000 habitantes. Então, mudou tudo. E foi o primeiro fator de integração. Por quê, gente? Quando você tem um lugar que fica muito rico, com produção de ouro, só para você ter uma ideia, em Minas Gerais, até o final do século XVIII, a moeda corrente era ouro em pó. Tá? A gente andava com ouro em pó para comprar pão na padaria. Né? E alguém pesava lá. Então, era o ouro em pó. E... fugiu aqui. Vou ter que... Meu Deus do céu, o que eu estava falando, né? Alguém me ajuda aí? Ah, sim, fator de integração, isso que eu queria dizer. Então, você cria um mercado consumidor muito grande. É igual Belo Horizonte. Belo Horizonte é um mercado consumidor muito grande. Se você for para uma cidade pequena, você vai ver coisas ali mais do local, uma coisinha de fora. Mas você vai aqui em Belo Horizonte, você vê produtos de todos os lados, que vêm de todos os lados, porque é um mercado consumidor muito grande. E em Minas Gerais, e principalmente Ouro Preto, Vila Rica, né, se transformou nesse mercado consumidor, tá? Pelo aumento da população e pela riqueza. Então, do sul vinha os cavalos, por exemplo. O cavalo, gente, o cavalo era a indústria automobilística, né, na época. Os cavalos vinham do sul, tá? Eram os cavalos lá dos Pampas e tal. Inclusive os cavalos que eram usados pela tropa, eles eram os preferidos. E eles eram negociados em Sorocaba, em São Paulo. Tá? Do Nordeste vinha o couro, vinha, por exemplo, se você for em Ouro Preto, eles vão mostrar que aqueles móveis das sacristias, aquilo era de Jacarandá da Bahia, a Igreja do Pilar, a madeira veio da Bahia. E então aconteceu essa primeira integração, né? Vamos dizer, nacional. Tá? E isso que Minas Gerais representou, sabe? Pela força do ouro, e isso foi uma coisa intensa, né? Acho que quando vocês forem em Ouro Preto, vocês imaginam que aquilo ali aconteceu em pouco tempo, né? Foi muito rápido. E o que é mais interessante, o pai do Aleijadinho, ele chegou em Minas Gerais por volta de 1720, jovem,
foi um dos grandes arquitetos do Império Português. Aquela matriz ali de Antônio Dias, Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, acho que ela é de 1727, foi o primeiro projeto arquitetônico do pai do Aleijadinho. Tá? E aí também a igreja de Nossa Senhora do Carmo de Ouro Preto, e ele foi, vamos dizer assim, o mestre de obras ou o engenheiro que executou ali o Palácio dos Governadores, onde tem hoje o Museu de Minas, né? Então foi um cara fantástico, foi né? E gerou o Aleijadinho. E o que nós vamos ver? Na música, na pintura, na arquitetura, né? Na política, nas ideias, em tudo isso veio para Minas Gerais. A Inconfidência Mineira, especificamente a Inconfidência Mineira, ela é basicamente uma mobilização já nacional, de certa maneira, fruto dessa reunião de gente de todo o Brasil. Porque você não pode falar de mineiro ainda, naquela época, quando, assim, claro, você já pode falar de mineiro. Cláudio Manuel da Costa tinha nascido em Minas de pais paulistas. Quando Cláudio Manuel da Costa escreveu um épico, né, tentou escrever um épico para homenagem de fundo nativista, ele escreveu um épico sobre a epopeia dos paulistas. Né? Então, essa confluência aqui em Minas Gerais é que gerou, de certa maneira, a Inconfidência Mineira, tá? Com ideias fabulosas, fantásticas e tudo, e não seria ainda tão mineira, porque sabe, muitos não eram nascidos em Minas, outros eram filhos de pessoas de outras regiões, né? E ainda não havia, claro, eram mineiros, eles falam que a pátria era Minas Gerais e tudo, mas ainda não havia a experiência, a tradição, né? Como em outros, como em Recife, como Pernambuco, como São Paulo e tudo, como o próprio Rio de Janeiro, não existia essa força ainda, né? E isso foi a Inconfidência Mineira. E eu queria, então, eu não sei se eu consegui, com esse panorama todo, acho que eu tenho que finalizar, né? Com esse panorama todo, dar uma ideia para vocês do nascimento de Minas Gerais e o que isso representou para todo o Brasil. Não só para o Império Português também, mas interessa mais para a gente, para o Brasil, sabe? Foi uma coisa fabulosa, né? E foram 100 anos de história com muita exploração de ouro. Deixei de falar do Distrito Diamantino, né? Da região Diamantina, mas isso aí, quem sabe, fica para uma próxima oportunidade. Estou vendo que tem no chat aqui 14 coisas. Eu vou passar a palavra aí para a diretoria, aí, para os comandantes aí, para que eles me orientem como é que se já está encerrado, viu? É isso mesmo que eu queria falar para vocês, dar uma ideia geral, tá? Desse surgimento de Minas Gerais para a história do Brasil. Manda ver aí, José Ronaldo. Rogério, parabéns pela sua explanação. Tem umas perguntas que já foram feitas, outras que serão feitas, né, também, no decorrer desse momento. E a primeira delas é da Margarete. A Margarete está perguntando o seguinte: fala-se que Matias Cardoso é também o marco da colonização e tida como o mais antigo. Isso procede? Que Matias Cardoso é marco da colonização e mais antiga? Não, porque o Matias, ele deve ter sido 1690 e tudo. É muito antigo, mas a instalação do Fernão Dias em Sabará é anterior a isso, porque o próprio Matias Cardoso estava com o Fernão Dias. Mas é muito antigo, é do primeiro tempo da história de Minas Gerais. O que existe, que eu sei, em Januária, me parece que Januária que foi fundada por ele, não Matias Cardoso, era uma fazenda. Em Januária existe, das igrejas que estão de pé em Minas Gerais, é a igreja mais antiga. Tá? E tem a ver com o Januário Cardoso, filho do Matias Cardoso. Então, vamos dizer, é antiquíssimo, é coisa dos primeiros tempos, né? Mas a instalação tanto do Fernão Dias e do Borba Gato nunca mais saiu de Sabará, é mais antigo, né? Historicamente falando, sim.
Rogério, a segunda parte da pergunta da Margarete consiste no seguinte, ela está perguntando se você sabe dizer se foram os tapuias, que eram a maioria no norte de Minas Gerais. Sim, tapuias é um termo tupi para todos aqueles que eram considerados estrangeiros, diferentes, e que não falavam a mesma língua que eles, né, e que não se entendiam com eles. Tá? Então, nunca existiu a tribo dos tapuias. Esse termo tapuias ele pegou por causa disso, né, porque os portugueses também pegavam os tapuias. Por exemplo, para os paulistas, na língua geral, os africanos eram chamados de tapanhunos. Uno quer dizer preto, escuro, né? E tapanhuno, tapuias escuros, tapuias pretos. Tá? O que eu disse é o seguinte, você tem no Brasil, você tem mais dois grandes grupos, dois grandes troncos indígenas que são diferentes, que não se misturam, tá? Que são os do tronco Tupi-Guarani, né? Que habitavam o litoral e a bacia do Prata, e os do tronco G. E esses eram chamados tapuias. Então, isso aí que ela falou está certo. Tá? Não existe indicativo desse tronco Tupi-Guarani, que é o mais influente, é o que é presente mais na história do Brasil, mas sim desses que eram chamados de tapuias, né? Mas que mais apropriado hoje a gente chamar que é dos troncos macro-G, ou G, né? Os Machacali, Puri, Amoré, e etc. Tá certo o que ela falou. Só essa observação aí sobre o termo tapuia. Ok, Rogério. O João Batista está perguntando se você tem alguma informação com relação ao marco de divisas, como isso aconteceu. Ô, Rogério, boa noite para todos. É só para complementar aí, é o seguinte. A Minas Gerais, você falava sobre a participação dos paulistas entrando em um determinado território de várias partes. No caso, você falou sobre os portugueses, chegou a Sabará e todas essas regiões. Então, Minas tem um marco que determina a parte dos mineiros, né? Eu quis perguntar o seguinte, se... deixa eu abrir aqui. Eu queria colocar para você o seguinte, se Minas tem o seu marco hoje, é uma divisa, esse marco é uma divisa. Então, naquela época, seria então, Minas seria dos paulistas? Como se formou essa situação? É isso que eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Os paulistas reivindicaram. Posso falar? Desculpa, João. Tá. Os paulistas reivindicaram, sim, para a coroa portuguesa que eles eram os senhores aqui, mas não dava para conter, né? Toda a população que veio do norte, de baianos, pernambucanos e de portugueses, né? Foi um fluxo imenso, como eu citei aqui nos números. E desse confronto é que veio realmente a Guerra dos Emboabas. Depois da Guerra dos Emboabas, eles se assentaram, vamos dizer, a situação meio que se acomodou, né? Mas é interessante, eu vou falar uma coisa aqui sobre Minas Gerais, tá? Que é diferente de todo o resto do país. Quando você fala de Pernambuco foi uma expansão a partir ali de Recife e de Olinda, de um núcleo que foi se expandindo. Rio de Janeiro, um núcleo que foi se expandindo. São Paulo, um núcleo que foi se expandindo. Né? Salvador, né? Bahia, um núcleo, Salvador, que foi se expandindo. No norte, Pará, um núcleo que foi se expandindo. Tá? E as fronteiras foram acontecendo naturalmente. Minas Gerais não nasceu assim. Tá? Nós não temos uma referência histórica de uma capital que começou dali a ter essa expansão, esse crescimento. Né? Estou aproveitando a sua pergunta para isso, né? Mas, do ponto de vista... tanto que as fronteiras de Minas elas foram sendo definidas ao longo do tempo, as divisas, e com disputas e tal, né? E disputas foi em 1720, então são 300 anos aí da criação da capitania de Minas Gerais que deu nesse estado maravilhoso aí, né? Essa minerada bacana. Mais alguma coisa, gente? Manda ver aí.
Cadê o Zé? Cadê a Gé? Fala aí, Zé. Ô, Zé Ronaldo, tem mais alguma pergunta? Você viu que o Rio de Janeiro tinha só 4 mil habitantes em 1700, viu, cara? Pois é. 40 Depois, mil. e aí aumentou muito. Tá pertinho daqui, né? Todo mundo correndo para pegar ouro aqui. Mas e aí? É verdade. Eu estou vendo aqui que tinha mais uma pergunta do Alexandre, só que eu não estou achando ela aqui. Jéssica, Zé Ronaldo, vocês estão ouvindo a gente? Por que o solo de Lagoa Santa? Ih, pronto. Eu estava querendo ler uma Vamos pergunta. lá, ó. Fui eu que perguntei. Tudo bom, Rogério? Fala aí, Alexandre. doutor. Por que o solo de Lagoa Santa e região como da Serra do Cipó não foram tanto explorados? Acharam o resto da Luzia na região, tem a Gruta da Lapinha. Não foi estudado e não é muito estudado até hoje essa região. O que você acha? É caso de falta de ouro? Você acha que é Olha, falta de diamantes? com certeza, né? Foi Minas Gerais, durante Portugal regia, né, os seus domínios sobre a ótica mercantilista, né? Em regime absolutista. Mercantilista quer dizer o seguinte: o cérebro estava na metrópole, né? Da metrópole se designava o que cada região do império podia fazer. Então, em Minas Gerais, a única coisa que podia se produzir para fora, como produto de exportação, era ouro e diamante, eram as riquezas minerais. Então, os portugueses, eles proibiam qualquer outra atividade que não fosse de subsistência em Minas Gerais. Para eles entenderem o seguinte: dentro do Império Português, essa é a vocação de Minas Gerais. Então, qualquer outra coisa tinha que ser só de subsistência. Tá? Então, você vê que isso limitava a busca, né, daquelas pessoas que tinham a sua ambição por explorar alguma coisa, né, a buscar ouro e a buscar diamante. Então, Correto. isso só se encerrou mesmo com a independência. Né? Tá? Isso é, inclusive, um dos motivos da Inconfidência Mineira. Quer dizer, eles sabiam, tá? Levou a isso. Sabiam que existia imensa quantidade de ferro que podia ser fabricado aqui, podia fazer siderurgias. José Alves Maciel ficou em Birmingham, na Inglaterra, durante 1 ano e meio, antes de vir para o Brasil e se encontrar com Tiradentes, para aprender os segredos lá da Revolução Industrial Inglesa, que era nascente em Birmingham. Então, mas ele não fez nada, né? Ele foi degradado para a África, e assim tudo isso foi muito calado. Por quê? Porque só se podia produzir ouro e diamante para exportação. Qualquer outra coisa, internamente, era de subsistência. Então, você imagina que era uma população que, nesses anseios aí de mais exploração, de mais tudo, ela não tinha como, né, expandir, né, vamos dizer assim, suas ambições nesse sentido. Tá? Não sei se eu respondi. Valeu, respondeu. Tem outra minha aqui, eu continuo ou não é para você? Eu espero. Eu não mando não, cara, que eu só obedeço. Manda ver, Alexandre. Vamos lá. Sobre a história do Rio das Velhas. Sim. É verídico, Romano, que ao chegarem lá na nascente do Rio do Ouro Preto, lá na nascente do Ouro Preto, dava para se observar que lá da sua nascente, lá no morro, via as velhinhas caindo lá de cima do rio abaixo, ou foi quando chegaram em Sabará, encontraram as índias velhas lavando roupa, que os índios do Guerreiro foram para o meio do mato? O que você acha que foi? O nome Guaicuí significa isso, né? Rio das Velhas, né? Você vai encontrar aí uma coisa lendária no poema épico Vila Rica, do Cláudio Manuel da Costa, que é de 1775. E ele cria, com um certo romantismo aí, que essas velhas... Agora, não sei se ele fala do Garcia Rodrigues Pais, que era o filho de Fernão Dias, né? Fala muito bem. Seriam antigas, né, vamos dizer, namoradas, vamos dizer assim, que estavam abandonadas. Eles falam dessas duas velhas aí, que teriam dado o nome do Rio das Velhas. Mas eu posso dizer o seguinte: de histórico, de documentado, não tem nada disso. Por que o Rio das Mortes, né, que é o rio que passa, que banha São João del Rei, deságua no Rio Grande, chama Rio das Mortes? Você pode especular sobre isso, né?
por que o Rio das Velhas chama Rio das Velhas. Também você pode especular sobre isso. A lenda mais assim, próxima que existe, que foi escrita, né, é a que está no épico Vila Rica, do Cláudio Manuel da Costa, que eu já li há muito tempo e nem lembro muito bem de cabeça, mas seria assim, pessoas que jovens teriam estado, acho que não sei se é com Garcia Rodrigues Pais, essas duas velhas, não sei o que lá, não sei se namorado, alguma coisa assim, pelo lado afetivo, que depois foram encontradas velhinhas lá no Rio das Velhas, região do Sabará, coisa assim. Tudo isso é lendário. Tudo isso é lendário, não tem nada documentado, pelo menos que eu conheça. Rogério. Sim, pois não, amigo. Mas lá no Nascente, nenhuma velhinha caiu lá de cima, não, né? Nunca ouvi falar disso, viu? Nunca ouvi falar disso. Mas se ela caiu lá de cima, ela foi nadando até Sabará e foi parar lá na Barra do Guaicuí lá e pronto, né? A outra pergunta, o pai do Aleijadinho era Aleijadinho? Não, o pai do Aleijadinho não era. Nem o Aleijadinho nasceu Aleijadinho, né? O Aleijadinho, ele, segundo o primeiro biógrafo dele, Rodrigo José Ferreira Bretas, de 1858, o Aleijadinho, por volta de 40 anos de idade, que pegou essa doença que foi dando essas deformidades dele. O pai do Aleijadinho, é bom se perguntar, igual eu falei aqui, vou repetir, foi um dos grandes, uma das grandes figuras ali de Ouro Preto, como arquiteto. Acredito que ele não era entalhador, não, nem escultor. Não, escultor não era. Mas como arquiteto, como uma pessoa da área da engenharia, né? Como alguém que deixou muita coisa bacana ali. E o Aleijadinho pôs o nome de Manuel Francisco Lisboa, quer dizer, o mesmo nome do pai dele, no único filho que ele teve, um filho ilegítimo. Tá? O pai do Aleijadinho era perito, né? Quer dizer, se falava louvado, era aquele que atestava obras, né, que os outros faziam. Tá? E o Aleijadinho também deu sequência e foi também uma espécie de perito, né? Que ia lá checar as obras que os outros faziam, ou seja, se dizia louvado. Viu? É isso aí, cara. Rogério, Sim. O fato do rei de Portugal, Dom João V, ter desmembrado a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, tem alguma relação com o movimento que houve em Vila Rica, com a execução? Olha só, essas divisões administrativas que Portugal fazia, e essa colocação assim, de autoridades ou de agentes do governo e tal, isso não tinha a ver com espaço geográfico, não. Tinha muito a ver com o número de pessoas, né? Com quantidade de pessoas. Então, a dificuldade seria imensa de se governar essa região a partir de São Paulo. Sabe? Então, você vê, a capitania de São Paulo e Minas do Ouro é de 1710. Já foi criada para ter uma presença aqui mais da coroa portuguesa nessa região conturbada. Em 1720, realmente com a revolta aí chamada Revolta de Filipe Santos, ou Revolta de Vila Rica, e no mesmo ano tinha tido uma revolta em Pitangui, um paulista, tá? Um cara também, o Conde de Ocimar teve que mandar tropa lá, não tinha como. Aí acabou se criando mesmo, tem tudo a ver, sim. A coroa portuguesa, ela não tinha alternativa, não. Tá? Não teria que manter um governador, sim, e a partir dali manteve, né? Tá? Está relacionado, sim, tá? Como causa e efeito, sem dúvida nenhuma. E qual é a importância do dia 2 de dezembro de 1720? Foi o dia que o Alvará chegou no Rio de Janeiro? Eu até passei essas datas e pesquisei, né? Eu passei isso para você, mas eu já não lembro mais. Sim. Sabe? Não lembro. Teve uma sequência, né? Quer dizer, o rei determinou lá em Portugal, aí chegou o Alvará, ainda teve o Alvará que teve que ser implementado, né? Mas aí eu posso depois olhar e te passar de novo, porque eu li isso na obra do Diogo Vasconcelos, e eu sei que setembro foi... O Alvará foi, eu não lembro mais se foi no início do ano, se foi em setembro. Né? Ok. Aí eu não sei, cara, eu não sei se dizer não, viu? Rogério. Mas é claro, não existe o automatismo de hoje, né? O rei assinava o Alvará lá para a criação da capitania, chegou no Rio de Janeiro, alguém ia ter que vir aqui e implementar aquilo. Então, a coisa demorava isso mesmo, quase um ano para acontecer.
Em novembro de 2008, você publicou o livro A Inconfidência de Antônio Francisco Lisboa. Sim. Em 2017, História Depredada. Em julho de 2018, O Segredo dos 12 Profetas. Você pode falar para nós sobre o seu próximo livro? Cara, o meu próximo livro, que já está saindo aí, chama 3 Dias. É um livro que eu escrevi em 3 dias sobre jornalismo. Tá? Para mim, no Brasil, não se pratica jornalismo. Tá? Não existe, isso que eu vejo aí não é jornalismo. Está muito longe de ser. Então, eu fiquei meio com raiva disso, escrevi esse livro em 3 dias. E ele chama 3 Dias, Pequeno Manual de Sobrevivência para o Consumidor de Jornalismo. Mas um livro que eu estou trabalhando e que vai demorar muito é um livro que se chama A Nação Oculta. É o meu último livro sobre a Inconfidência Mineira, viu? Mas esse deve demorar aí uns 3, 4, 5 anos, porque esse vai ser feito com muito cuidado e eu vou demonstrar que o Brasil, sim, já tinha toda uma maturidade como nação, não como hoje, tá, gente? Mas guardadas as devidas proporções da época, né? O Marquês de Lavradio, que foi um vice-rei de 1770, 1780, no Rio de Janeiro, ele escreveu uma frase que existe entre portugueses e brasileiros, usou essa expressão, ódio implacável. Por quê? Tá? Os portugueses dominavam o comércio, a mesma coisa da Guerra dos Mascates e tal. Então, o meu livro vai evidenciar bastante que Minas Gerais já demonstrava isso, né? Fica como sugestão para todos que estão assistindo abrirem o microfone e perguntarem à vontade. Se vocês não perguntarem, eu vou perguntando aqui. A rua, Zé. É o Alexandre de novo, tudo bom? Fala, doutor. Eu estou fazendo um levantamento aqui, preparando um livro, e quando eu estiver pronto eu vou escrever em 2 dias, tá bom? Aí fica legal. Não, mas o que eu escrevi foi em 3 dias mesmo. Minha pergunta para você. Quando eu morava na Bahia, lá tinha uma história que dizia que Minas, uma vez, iria trocar um pedaço de terra com a Bahia para que Minas tivesse mar. Isso procede? Meu cara, claro que não, né? Mas a ideia não é ruim, não, viu? Dependendo do que eles pedirem em troca, né? Mas não, cara. Aliás, o Minas Gerais, o que impactou Minas Gerais chegar no mar, né, foi realmente a presença dos aimorés, né, índios valentes e bem organizados, que travaram ali, vamos dizer assim, a penetração do leste de Minas Gerais, do nordeste de Minas Gerais, né? E a gente podia pegar aquela beiradinha ali da Bahia com o norte do Espírito Santo, mas os aimorés não deixavam, não. Viu? Então foi conversa de índio, né? Pode-se dizer que sim, né? Você sabe por que nós não conseguimos esse pedacinho lá na Bahia? Me sopraram aqui no ouvido que os baianos queriam a receita do nosso pão de queijo. Na época não quiseram passar para eles. Boa, boa. Isso aí já pode dar uma guerra feia, né, cara? Deixa a guerra lá para trás, né, cara? Mas a verdade, o que aconteceu é que a cidade de Jacobina, na Bahia, pretendia que Minas Novas ficasse na jurisdição, por exemplo, a região de Minas Novas de Jacobina, e o pessoal de Minas Novas queria também. Né? Então, por aí você vê que essa definição das divisas de Minas Gerais ela é uma outra história para a gente contar. Viu? Então, Rogério, eu estou te falando que lá, quando eu era jovem, essa história é séria. Então, olha você ver. Se lá na Bahia havia essa história séria, então eu imaginei que lá de cá, lá de Minas, era mais séria ainda. Entendeu? Nunca ouvi falar disso, viu? Nunca ouvi falar, não. Falando sério, nunca ouvi falar, não. Sabe? É isso que acha que a gente fica cobiçando coisa deles. Né? Não tem nada, não, senhor. Né? Então, o Espírito Santo aí, ué. Né? Então, Rogério, lendo os seus livros, a gente percebe que você estuda em detalhes os temas que aborda, né?
no que você relata. Quais são os historiadores brasileiros que você tem como referência? Eu gosto muito do João Camilo de Oliveira Torres, que é um historiador mineiro, né? No caso, eu estudo mais em Confidência Mineira, e eu nunca li muito sobre outros temas, principalmente da história do Brasil. Eu pego, assim, picado algumas coisas, tá? Eu não tenho tempo para, infelizmente, fazer um estudo amplo, profundo, por isso que eu não gosto muito de falar de bibliografia. Mas o que eu mais gosto é o João Camilo de Oliveira Torres, tá? E, por exemplo, o Tarquínio Joaquim Barbosa de Oliveira, né, esse livro aqui sobre as cartas chilenas, é também muito bom, tá? Para mim, os mais antigos são melhores, viu? Né? Eu não teria muita recomendação, não, porque, por exemplo, no caso da Inconfidência Mineira, eu gosto muito do Márcio Jardim, né? E não gosto dos historiadores mais recentes, não. Então, eu leio, mas não recomendo, não. Pego só aquilo que me interessa deles, né? Então, é isso. Eu não sou muito... Ainda há exemplares de O Segredo dos 12 Profetas à venda? Ou a edição está esgotada? Tem sim. Tem, inclusive, comigo, né? Fica a dica aí, ó, para quem quiser, né? Você tem um aí à mão ou não? Oi? Você tem um fácil aí à mão ou não? Tem uma caixa aqui, senhor. É porque eu não faço força, não. Caiu um negócio aqui, peraí. Rogério, você pode responder mais uma para mim? Aqui, ó. Claro, Nossa. senhor. Manda ver. Aquele monumento no Pico Itabirito ali, quem vai seguindo ali 040, do lado esquerdo ali, tem alguma coisa a ver com o Zé Ronaldo, assim, parecido, algo? Como se fosse Zé Ronaldo deitado? Só o nariz de fora. Mas, meu cara, há controvérsias aí, viu? Se eu falar que tem, eu posso criar inimizade, né? Então, vamos falar que não, né, senhor? Viu? Então tá bom, obrigado. A Tati exibindo um livro aí. Bacana. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Rogério, fantástico. Fantástico. Aqui, ó, agora... tem uma mensagem aqui que eu quero fazer questão de falar para o Rogério, que o Fábio escreveu aqui para a gente. Ó, Rogério, depois dessa aula espetacular, você merece um pão de queijo e um cafezinho. Né? Parabéns a você e a todos os participantes, né? E os integrantes do Pé no Chão. Não, bacana. Rogério, realmente a sua live hoje, a sua aula, né, foi espetacular. Nós estamos aqui já com quase 2 horas de palestra e está todo mundo querendo fazer umas perguntas. Né? Perfeito. A gente tem muito a agradecer para você por essa grande aula que você deu, né? Por ter disponibilizado esse tempo para a gente ter um aprendizado aí com uma qualidade excepcional, né? E agora, se você quiser fazer um merchan aí dos seus livros, por favor, né? Aproveite o espaço aí que o povo está sedento de conhecimento. Tá certo, estou vendo a mensagem da Penha, obrigado. O Vanderlei perguntou, né, sobre um arraial dos Emboabas, perto de Tiradentes. Eu desconheço, viu, Vanderlei? Pode ser que o nome seja recente, mas é bem possível que seja daquela época mesmo, do mesmo jeito que você tem alguns lugares no Brasil que chamam Paulista, né? Você tem lá em Ouro Preto a Rua dos Paulistas, Pernambuco tem uma cidade que chama Paulista. Então, é bem possível, sim, tá? Que seja um nome que venha desse tempo, mas eu desconheço, tá? Não conheço a coisa. Bom, gente, meu livro é o seguinte... O Segredo dos 12 Profetas é o mesmo livro em Confidência de Antônio Francisco Lisboa, mas acrescido aí de um capítulo interessantíssimo e que faz uma correlação entre os Inconfidentes e os Profetas de Congonhas. Segundo lá o meu editor, você nunca mais vai olhar os Profetas de Congonhas com os mesmos olhos. Esse é um livro meio maluco, porque ele nasceu meio sem querer e essas coincidências, tudo que envolve... Aliás, o próprio editor falava que quando eu falei do que era o livro,
ele não achou que ia dar assunto, né, para sei lá quantas páginas que o livro tem, um livro relativamente grosso, né? E deu, né? Quer dizer, é um livro interessantíssimo, muito intenso, tá? Porque a obra de arte, no caso, principalmente uma obra-prima, no caso de um gênio universal, que é o Aleijadinho, ela é carregada de sentimento, ela é carregada de alguma coisa que o cara tem dentro dele, senão não vira obra-prima. Não é só pela técnica, né, e vira uma obra-prima. Existe uma faísca, alguma coisa que é do interior do artista, e um cara privilegiado, né? E, de certa maneira, mais do que corpos e braços e cabeças, o que está retratado ali, né? Desse sentido, vamos dizer assim, mais espiritual, ou mais do que era esse sentimento da época, né? Que o Aleijadinho retrata, isso aí é o segredo dos 12 profetas. Falei bem, Zé? Falou muito bem, Rogério. Você quer fazer as considerações finais? As considerações finais é que eu não sabia direito como eu ia expor essa live, né? E isso foi amadurecendo, até que eu falei assim, não, vamos pegar Minas Gerais bebezinha, né? Vamos pegar Minas Gerais antes da concepção, Minas Gerais no ventre da mãe, né? Vamos dizer assim, e a Minas Gerais que acabou de nascer, né? Então, e o que isso trouxe para o Brasil, sabe? A presença de Minas Gerais foi exatamente isso, sabe? Essa junção do Norte e Sul. Ainda que tenha tido uma guerra, né? Uma guerra intensa, né? A Minas Gerais acabou coordenando aí essa união, né? Do Norte com o Sul, né, com esses vários aspectos aí que eu falei para vocês. Então, isso é Minas Gerais. Quis dar essa ideia para vocês, como toda a história tem, né, as suas truculências, ela é rude, ela é bruta, né, mas, de certa maneira, tudo a gente tem que fazer valer a pena, né, nos dias de hoje, né? Somos herdeiros de uma história rude e bruta, mas muito bela também em alguns aspectos, né? E, como herdeiros disso, a gente tem que fazer com que o preço pago vale a pena hoje, né? É isso que eu penso, viu? Rogério, pode uma saideira aí, uma pergunta? Pode. Vamos lá, é rapidinha. Nessas idas e vindas aí de sua história, buscando livros, pesquisando, qual foi o mistério mais cabeludo que você descobriu em Minas Gerais, cara, que até hoje é mistério? O que você acha? A história de Minas. Você fala de um mistério, assim, dentro desses assuntos seu, de interesse seu? Todos, qualquer assunto. Fica dentro aí, ó. Um mistério para você que foi cabeludo. Eu gostaria de ter até alguma coisa para falar para você em relação a esses assuntos que a gente sabe do seu interesse, né? Não só de ufologia e outros. Mas eu vou lembrar uma coisa que me ocorreu aqui, o seguinte. Os paulistas, quando eles colonizavam Minas Gerais, eles não tinham muita... os escravos africanos, né, eles não tinham muita necessidade, então eles não se serviam, vamos dizer assim, de escravos africanos. Eles tinham os índios, com quem eles davam muito bem, eles eram meio índios também, né? E é uma coisa interessante, porque pelo lado do pessoal que veio do norte, os portugueses, os baianos, os pernambucanos, eles também eram acompanhados de índios, né, como seus soldados e tudo, mas também aí eles já tinham, vamos dizer assim, muita população negra com eles, né? E é claro, gente, no regime escravocrata ele é ruim, mas vamos lembrar que as pessoas criam relações, né? Muitas vezes a pessoa aceita seguir um comandante, ele não quer saber, ele está vivendo a vida dele, né? E uma coisa interessante é o seguinte, existe um relato, né, de que os portugueses, Manuel Ludiziana, aqueles comandantes dos emboabas, eles se serviam das artes mágicas dos negros, né, dos escravos, dos africanos ali, para saberem dessa maneira misteriosa, como uma segunda visão, como alguma coisa assim, sobre onde estavam os paulistas, sobre o que eles tinham, sabe, assim, se serviam dessas artes mágicas aí. Isso tem esse relato aí, vamos dizer assim, como um fenômeno aí
espírita, né? Como se esses africanos tivessem a capacidade de ir onde os paulistas estavam, a alma deles, né? E enxergarem, ver como que era a posição deles, como que eles estavam, e relatar isso para os portugueses. Tá? Isso é um relato que me lembrou, né? Que eu estou falando aqui para vocês. Tá bom? Muito bom, muito bom. Gostei de saber dessa. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigado, meu cara. Agradeço.